Alô, time RL! Resenha Load chegando com a mesa tática. Semana de clássico e você já sabe como é que é, né? O coração... Semana passada a gente conversou sobre isso, né? Eu comi todos os chocolates que tinham pela frente, mas o Vasco saiu vitorioso desse jogo contra o Flamengo. A gente vai falar desse jogo e vamos falar também do próximo jogo contra o Fluminense. Então segue o canal, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. Quero você com a gente, comenta aí no vídeo. Quero a sua opinião, o que você achou desse jogo? O que você espera do próximo jogo? Aqui comigo, Oliver. B, tá feliz, né, B? Muito feliz, sempre um prazer. Foi um clássico muito importante para o Vasco ganhar tanto uma moral quanto uma confiança. Eu tô só olhando ali pros dois. Quero ver o que eles têm para dizer sobre o que aconteceu. Mas estamos aí, Tem né? gente aí que vai ter que pagar promessas, paradas assim e tal, aposta, né? Mas eu e você agora é só felicidade. Só felicidade. Sérgio Ramos da Baixada. Não é segredo. Fala, meus jogadores de alta renda. Sempre um prazer estar aqui com vocês pra gente falar de futebol. E, Vanessa, eu não tô entendendo por que o Oliver tá olhando pra mim e tá rindo da minha cara. Eu não tô entendendo. Vamos ver isso aí durante o programa. Eu quero ver se o José vai rir na próxima resenha, entendeu? Porque ele é o próximo adversário aí que vem pela frente, não, Zé? Tá maluco, jogo fácil, Fusão vai amassar o Mengão. 3-0 no mínimo. Patrick, vocês estavam no Maracanã e o torcedor tava tenso ali, né? Foi um jogo tenso. Fala, Vanessa. Fala, galera do Resenha Load. Os torcedores do Vasco e do Flamengo não estavam tão confiantes quanto o Zé aqui. Tá falando que o Fluminense vai ganhar fácil do Flamengo. Mas foi um final de semana quente, pra dizer o mínimo, né? O Botafogo venceu, mas a derrota do Flamengo complicou ainda a classificação do Botafogo. No Clássico dos Milhões deu o Vasco, que ganhou uma sobrevida no Carioca, e o Flamengo deu mole, né? Como é que vocês viram esse jogo? Vamos lá, olhar do vascaíno primeiro. Vai, Bernardo. Cara, eu acho que no início era notável o quanto os dois times estavam nervosos, mas o time do Vasco aparentava estar mais nervoso. Começou ali errando alguns passes bobos, algumas jogadas que eles deviam até ter ensaiado, mas não deu certo. E pra começar o jogo daquela maneira, já tem um Arrascaeta metendo aquela bola na trave que eu suspirei. O Pedro Raul também. Pedro Raul também perdeu boas oportunidades e ele é um jogador extremamente exigente, então para ele é bem difícil. E foi justamente no primeiro chute, na primeira finalização do Vasco, e já chegaram assim com bola na trave. Cada time chegou com bola na trave, então dá pra ver que o jogo foi tenso, fortes emoções. E pra mim o destaque da partida foi o Léo Jardim, goleiro do Vasco, que acho que se não fosse ele, acho que o resultado não seria o mesmo. O Flamengo acabaria aquele fazendo um chute gol. do Cebolinha, colossal. Chute do Cebolinha, Senhora. Vários chutes. Porque eu acho que no segundo tempo o Flamengo voltou pressionando muito o Vasco. Deu pra ver que o Vasco acabou se desorganizando um pouco ali, tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, e a transição tava deixando um pouquinho a desejar. Tivemos, infelizmente, o Miranda saindo machucado, espero que não tenha sido nada grave. O Vasco precisava de um zagueiro como o nosso Sérgio Ramos. Não é segredo, pô, já falei. 1,80 de altura com 85 kg de massa muscular, pô, não é segredo. Pura alcatra, né? Tirando a onda à parte, você achou que o Vitor Pereira errou nas trocas que ele foi fazendo? Então, Vanessa, é até interessante você falar disso, porque é aquela velha máxima. Quando o técnico mexe no time e ele acerta, o time ganha, ele é gênio. Se o time perde, ele é burro. Em minha opinião, eu acho que tem que mexer. O time não tá ganhando, o time não tá rendendo, então você tem que mexer no time. E foi plausível o que ele fez. Dá pra ver o desenho aqui. Posso, Vanessa? Pode. Posso? Então, com licença. Deve. Deve? É claro, meus amigos também podem me ajudar. Mas o que ele fez nesse jogo do Flamengo aqui? Ele botou 3 zagueiros, o Thiago Maia, que é volante, na verdade, mas mais recuado, Davi Luiz, Fabrício Bruno, um pouquinho mais aberto aqui, fazendo essa linha de 3. Dando mais liberdade para Ayrton Lucas, Varela, Vidal e Gerson. Fabrício Bruno, que é um gênio no jogo aéreo. Olha a aéreo. quantidade de jogador que você tem no campo do Vasco, para você poder pressionar. No campo de ataque, certo? Sim. Então, eu não... Isso fez Pode o falar. primeiro tempo do Flamengo bem ofensivo. O Gerson jogando finalmente na posição correta dele, abrindo espaço. Sim. Teve um lance muito perigoso que ele tocou pro Everton, e o Everton tocou
no Varela, que tava no Everton, o Everton tocou no Varela, que tava indo pelo lado direito, em vez de tocar no Gabigol, que tava indo na frente do Léo Jardim. Arrascaeta, não foi? Não, o Everton Ribeiro, ele tocou no Varela, que tava saindo pelo lado direito. Isso foi na metade do primeiro tempo. Foi um lance de perigo que, se ele tivesse tocado no Gabi, o Gabi talvez teria Eu lembro chutado. de um lance que o Arrascaeta meteu um toque de calcanhar colossal pro Gabigol, só que o Gabigol perdeu pro Léo Jardim. Então, como a Vanessa tinha comentado que no segundo tempo o Flamengo abafou muito, mas na minha visão no primeiro tempo também. Eu acho que os dois times conseguiram fazer o que estavam dispostos a fazer. O Flamengo abafar e o Vasco sair no contra-ataque. E os dois times fizeram isso muito bem. Tanto é que mencionamos aqui o lance do Pedro Raul. Sim. Então, falar que o técnico errou é difícil, porque ele tentou pelo menos mudar. E isso a gente não pode discutir. O VP demorou a mexer no segundo tempo. Tudo bem. Mas a mudança que ele fez de tentar abafar e entrar com 3 zagueiros, eu achei plausível. Se ele ganhasse, seria gênio. Sim, mas tem certas coisas que eu acho um pouco incoerente, né? Por exemplo, ele entra com o Matheus França, que não vinha jogando tão bem no Carioca, em vez de colocar primeiro o Matheus Gonçalves para dar a oportunidade pro menino, que tá entrando sempre com vontade. E no jogo contra o Vasco, entrou com muita vontade e quase fez gol, inclusive. Moleque tem personalidade. Gerou várias jogadas perigosas. Ele tem. E a gente que esteve no Maracanã, Vanessa, a gente pôde ver a torcida do Flamengo pedindo muito, né, pelo Matheus Gonçalves. E ele persiste numa mudança que eu não consigo entender, que é ficar trocando de lateral o tempo inteiro. Ele começa jogando com o Varela, depois ele tira e coloca o Mateuzinho. Ele não sente confiança. Acaba trocando 6 por meia dúzia. Sim, ele não sente confiança Eu no prefiro o jogador. Mateuzinho, não sei Você vocês. que tá aí em casa, você que tá acompanhando a gente aí, tá assistindo aí no teu celular, no teu iPad, o que você acha que o treinador deveria ter feito? O que poderia ter sido diferente nesse jogo? Manda aí seu comentário aí, curte, comenta, compartilha aí, que é importante pra gente aqui no canal, e se inscreve se você não tá inscrito ainda. Tá, aí, Zé, aí você tava assistindo esse jogo aí pensando, pô, o próximo sou eu aqui. Você acha que o Fluminense tem que mudar alguma coisa? Vamos colocar o Fluminense ali? Pra gente ver? Bota lá, Guilherme. Vamos sim, Vanessa. Só pra gente ver qual a expectativa do torcedor do Fluminense em relação ao que pode acontecer, que Flamengo é esse que ele vai enfrentar. Vai lá, Zé, pode ir lá. Bom, eu acho que não tem nenhum tipo de mudança, mas eu acho que no meio do jogo... Não tem Marcelo ainda, né? Marcelo Sim. ainda vai ser apresentado essa semana, então não vai contar com o Marcelo na Eu quarta-feira. acho que, dependendo do resultado, tipo 1-0 pro Flamengo, coisa que eu não espero. Eu acho que vai ser um jogo mais fácil pro Fluminense do que pro Flamengo. Porque, dependendo do resultado, né? Tanto que o Fluminense teve um ótimo resultado de 5-0 contra o Bangu, o melhor resultado do campeonato, que foi um esplêndido, um ótimo futebol. Mas dá pra ver a diferença entre o Bangu e o Flamengo. Isso é claro. Mas teve mais tempo de treino do que o Flamengo. O Flamengo está tendo um espaço de treino bem menor do que comparado ao Fluminense. Mas Enfim, você acha que o teu treinador tem que mudar alguma coisa aí pra esse jogo? bom, eu acho que o David Braz eu não curto muito, prefiro mais o futebol do Manuel. É isso, só isso que eu mudaria, mas nada mais. Eu tenho uma pergunta pra fazer pros dois lados. O quanto que você acha, Zé, que o Fluminense vai ter algum tipo de benefício em cima desse estilo de jogo que o Vitor Pereira tentou, se ele for repetir esse estilo de jogo mais De ataque. ofensivo? Você acha que o Fluminense pode se beneficiar como? Visando o estilo de jogo do Diniz, o dinizismo. E vocês, como que vocês acham que o Vitor Pereira vai tentar dar um nó tático no Diniz, por exemplo? Como que ele vai parar o dinizismo? Alguém quer começar? Alguém quer começar? Começa aí, Eu vocês. posso começar então? Cara, eu acredito que o Vitor vai entrar com o mesmo time que ele entrou contra o Vasco. Estou apostando nisso. Posso mexer aqui rapidinho? É coisa Claro, rápida. claro. Prometo que eu não vou tomar seu lugar aqui, não. Claro, papai. Se ele fizer isso, deixa eu adiantar aqui meus jogadores. Ayrton Lucas subindo. Opa, Vidal pra cá. E Arrascaeta. Certo. Ele consegue fazer uma tabela aqui com esses 3 jogadores e com esses 3 jogadores aqui. E uma coisa muito importante, o Gabi não pode recuar, porque a gente está jogando com um centroavante só. É o nosso homem de área. Se o Gabi voltar para tabelar aqui com o Gerson, com o Everton, com o Arrasca, quem vai ficar aqui na área? Ninguém. O Pedro não está jogando. Então, eu acredito que ele vai entrar assim, e se entrar
Gabi, por favor, Gabi, aqui que é o seu lugar, homem. E rolando aqui essa troca de passe com esses 3 jogadores. Eu acho que funciona dessa maneira. Uma coisa que eu tenho muito medo é a questão do contra-ataque do Flamengo em relação ao Fluminense. Pode ir lá, pode ir lá. O Fluminense... Não, acho que eu não vou modificar muita coisa mais. Acho Ótimo. bom ficar em pé assim, porque ganha mais moral. Enfim... Ai, Zé, tu é uma figura, vai. Enfim, a questão é que esse ataque mortal do Flamengo, Varela, Everton Ribeiro, Gerson, o Lucas, Vidal e Arrascaeta, com o Gabigol no ataque, pô, um ataque, pô, colossal, muito bom. E um desfalque do Fluminense é a questão do contra-ataque, que eles não... Moleque, qualquer contra-ataque, eles estão, tipo assim, não tomando gol, mas, pô, bola toda hora entrando na área, lance perigoso pro outro time. É um negócio frustrante, que a gente, pô... E também, tipo assim, perde o ânimo, tá ligado? A gente tá fazendo um futebol muito bom durante a partida. Aí, pô, do nada sai um contra-ataque e a gente toma um gol. Tipo, a gente tá jogando bem a partida toda, um contra-ataque, pô, bobo, escanteio, por exemplo. Tem que mudar? De escanteio. Cara, eu acho que nesse caso, não tem muito o que mudar. A questão é os jogadores mesmo, que o Diniz, o futebol dele é voltado na troca de passes. Não um futebol de velocidade, isso a gente consegue ver. Pô, tem um lance que a gente troca mais de 50 passes e faz o gol, é um bagulho colossal. Não é um lance individual de, pô, do Arrascaeta sair driblando todo mundo. O nosso futebol não é assim. E esse tipo de ataque de individual que a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado. O desfalque é a questão do contra-ataque, que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu não sei se dá pra melhorar isso, porque, pô, é muito gol que a gente toma, eu, pô, tento ver, mas... O que você acha que muda? Eu sei que o Marcelo não vai estar nesse jogo, mas Sim. com a chegada de um jogador que ganhou tudo que podia, ele é incrível, sou fã do Marcelo. Sim. Somos. O que você acha que... Como é que ele se encaixa nessa equipe, quando ele entrar? Eu acho que ele entra no lugar do Samuel Xavier e, pô, vai ser o capitão, né? Pô, vai trazer, poxa, todo o peso nas costas da ex-equipe passada, né? O Real Madrid, que é um time, assim, né? Descomunal, dos Galácticos. Poxa, um negócio que ele vai chegar bombando, cara. O torcedor do Fluminense tá como, né? A apresentação, Dá o show licença. do Felipe Rett, pô, um abraço aí pro Felipe Rett. Pô, cara, bagulho lindo. Imagina, tocar um good vibe, com o Marcelo entrando no palco. Maneiríssimo. Não, pô. se outros torcedores já estão felizes com a chegada do Marcelo no Brasileirão, porque é craque, Marcelo é craque. Imagina o tricolor, como é que não tá? Doideira. Os amigos aqui passaram toda a ideia, mais ou menos, do jogo, passaram a empolgação, principalmente do torcedor tricolor. Acho importante só ressaltar uma coisa. No jogo contra o Vasco, o Flamengo... acho que não basta a gente falar só dos erros do Flamengo. Acho que vale ressaltar também um bom jogo que o Vasco fez e a boa estratégia que o Barbieri teve. Porque todo mundo Justo. também estava ligado no resultado que estava rolando no jogo que estava paralelo do O Botafogo. Vasco precisava ganhar. Quando esse jogo terminou, né? Todo mundo ali, caramba, o Botafogo... Isso é uma coisa importante porque toda equipe minimamente organizada que se coloca numa posição de não demonstrar facilidade contra a equipe do Vitor Pereira, o Flamengo já apresenta um pouco de dificuldade porque do estádio você consegue ver muito bem isso. Contra o Del Valle e contra o Vasco isso foi muito perceptível. A equipe não se apresenta para formar a jogada. Tá tendo uma dificuldade grande de você conseguir aproximar os jogadores e formar as jogadas. No segundo tempo, isso aconteceu muito, porque o jogo do Flamengo foi basicamente cruzar a bola na área do Vasco e não estava conseguindo formar mais as jogadas. E a equipe do Fluminense é uma equipe organizada, que pode dar trabalho ao Flamengo, como os amigos aqui já falaram. É como nos últimos 10 últimos jogos, que foram literalmente 8 vitórias, uma derrota e um empate. Pelo que eu me lembro, né? Eu não tô citando os dados exatos, mas, pô, 8 vitórias é um negócio, né? Para um clássico, é um bom Quem número. vocês visualizam na final do campeonato? Eu acho Bernardo. que eu não vejo o Botafogo ficando fora. Eu acho que vai passar os 4 grandes. Agora, quem vai ficar em segundo, primeiro, terceiro, quarto, aí eu já não sei. Difícil falar, isso é difícil demais. Discordo de você, Complicado. Oliver. O Botafogo vai ficar de fora. Você acha? Eu também acho. O Acho Volta que Redonda, Volta Redonda joga com o Boa Vista, que é o 11º colocado do campeonato. Não é um time que tá bem e já tá com facilidade. O Lelê tá voando.
meteu 3 gols no último jogo. do Volta E tá vindo Redonda. pro Fusão, tá? Tá vindo Vai, pro o Fusão. Fluminense já contratou o Lelê, Poucas então ideias. o Botafogo se complicou no meio do campeonato e essa derrota do Flamengo pro Vasco complicou eles ainda mais. Então acho que vai classificar Volta Redonda, Flamengo, Vasco e Fluminense. Além de ganhar, tem que torcer pro Volta Redonda perder, tá? Um pouquinho complicada a situação do Botafogo, né? Não é impossível, não, mas um pouquinho Botafogo a que camisa passou da dificuldade contra o Sergipe, né? Né? O torcedor Fez um criticou gol no muito último. o Luiz E Castro. dizem que foi. Desculpa interromper. Não, claro. Dizem que foi roubado. Eu não assisti o jogo. Dizem que foi um jogo garfado pro Sergipe. E você, o que você acha? Manda aí a sua opinião, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha. É importante você estar aqui com a gente. Se você não está ainda no canal, não está inscrito, já sabe, aciona o sininho para que você receba todas as notificações. Pô, Vanessa, queria participar da mesa tática. Como é que faz para participar da mesa tática? É Bom, fácil, cara, né? Pode vir para cá, né? Fácil, você pode vir, você pode comentar, você deve comentar, na verdade. Se inscreve Se aí, inscreve, depois vai lá no curte, direct, manda uma sininho, mensagem pra gente. Manda uma mensagem que a nossa né? equipe De já vai leve. estar, ó, na tua cola. E quem sabe... Mas olha, o tem um próximo a estar aqui não é pré-requisito, vocês. jogador caro. Se não for jogador caro, se não for caro, nem vem. nem vem. Não pode ser jogador de baixa renda. Obrigado Até pela a atenção. próxima!